Olá, pessoal! Meu nome é Bárbara Cristiane, eu sou bacharel em Direito e pós-graduanda em Direito Constitucional. Hoje temos mais um vídeo jurídico, mais um tema que não é tão abordado. Esse foi o tema do meu TCC e eu lembro que na época da faculdade, os professores, a banca, eles gostaram muito do meu trabalho porque é um tema que foge do comum. Foi o primeiro trabalho com aquele tema na faculdade, ninguém tinha feito antes, então foi uma grande novidade. Então, o tema de hoje é sobre o trabalho artístico e publicitário da criança e do adolescente. A constitucionalidade disso. Será que é constitucional uma criança trabalhar ou um adolescente abaixo de 16 anos exercer uma profissão? O que a nossa legislação diz sobre o trabalho da criança e do adolescente? Bom, o nosso ordenamento jurídico, ele visa uma proteção muito grande desses menores, tanto que a Constituição Federal garante uma proteção tripartite a esses menores. Por que tripartite? Uma proteção do Estado, da família e da sociedade, visto que são seres em desenvolvimento. Sobre o trabalho da criança e do adolescente, a Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 33, diz que é proibido qualquer tipo de trabalho para menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz. Mas se a própria Constituição veda o trabalho abaixo de 16 anos, como que tem crianças trabalhando no ramo artístico, publicitário, como as criancinhas lá de Tiquititas, como que elas estão trabalhando diariamente, como que a Maísa trabalhava apresentando os programas infantis, como que a Larissa Manoela trabalhava, estava errado, isso é inconstitucional? Bom, sobre isso, toda regra tem sua exceção. A Organização Internacional do Trabalho, em sua Convenção número 138, Organização Internacional do Trabalho, OIT, diz que o juiz poderá autorizar o trabalho artístico infantil desde que sejam observadas algumas condições. Tem que ser observado se a criança terá tempo de lazer para brincar e principalmente se terá tempo para estudar. A criança deve estudar, um direito dela, brincar, direito ao lazer. Caso não atrapalhe isso, a autorização será concedida. Outra coisa também que tem que ser observada são os princípios. Se a produção, se aquela organização de uma determinada novela, de uma determinada propaganda, se eles estão obedecendo os princípios da proteção integral, dignidade da pessoa humana, princípio do desenvolvimento do menor. Vários princípios devem ser observados. O princípio da condição peculiar da pessoa em desenvolvimento e o princípio do melhor interesse do menor. Todos esses devem ser observados. E a criança, ela tem que estar feliz, devemos lembrar disso e gostar do que ela faz. Não podemos esquecer que o trabalho artístico de uma criança que trabalha em uma novela infantil, que faz uma campanha publicitária, que participa de concursos de beleza desde pequenos, porque tem crianças que trabalham desde bebês, desde pequenos, então não podemos esquecer do direito de brincar. O trabalho artístico da criança tem que estar relacionado com o direito de brincar. E na época do meu trabalho, do meu TCC, eu fiz várias pesquisas com crianças que trabalham nesse meio, o que elas pensam, o que os pais pensam também, e as respostas foram bem parecidas. Eu comecei a pesquisar mais sobre o trabalho da Larissa Manoela e da Maísa Silva. Hoje, ambas são maiores de idade. Porém, na época, elas eram menores, né? Principalmente quando elas apresentavam alguns programas, fizeram alguns filmes, novelas. E em várias entrevistas, elas falaram que amam o que fazem, que na verdade as gravações são momentos de diversão e que elas se consideravam crianças. Eu vi uma entrevista da Maísa aos 7 anos e uma da Larissa Manoela aos 9 anos de idade. E ambas falam que eram crianças que brincam, que andavam de bicicleta, brincavam de boneca. E isso é extremamente importante, porque uma coisa assim não pode atrapalhar a infância e a criança ela tem que crescer saudável, não pode ter nenhum trauma. Infelizmente, nem sempre esses princípios são observados. O princípio do melhor interesse do menor, da proteção integral, dignidade da pessoa humana, infelizmente nem sempre são observados.
como, por exemplo, o ex-ator Felipe Paulino. Não sei se vocês lembram do filme Cidade de Deus, foi um filme forte. Esse ator, atualmente, ele tem 26 anos e vive muito longe da vida artística, não quer nem saber. Infelizmente, ele ficou um adulto com traumas dessa vida. Durante as gravações de Cidade de Deus, ele teve que levar um tiro no pé, um tiro fictício, claro, e outras cenas também de muita violência contra essa criança. E como que a produção fazia esse treinamento para ele ficar com medo? Deixavam essa criança em um quarto escuro, ele tinha 8 anos na época, então ele ficava num quarto escuro e do nada acendiam as luzes e aparecia uma pessoa com a cara assim na lanterna, sabe quando a gente fica com muito medo? E aí ele chorava muito porque deixavam ele no quarto escuro. Ele ficou muito mal depois desse filme, isso gerou vários traumas para ele, então a produção não respeitou nenhum princípio. Então isso é um grande risco, às vezes a criança pode ficar com algum trauma pela sua vida inteira, praticamente, por causa disso. Então toda produção tem que observar isso, o crescimento saudável, se aquela cena, se aquele trabalho realmente faz bem para a criança, se não tem problema algum. Caso contrário, pode haver penalidades para essas produções que desrespeitam os princípios. Então, apesar da vedação constitucional do trabalho abaixo de 16 anos, a Organização Internacional do Trabalho autoriza sim, desde que sejam observados os princípios. Além disso, também tem previsão no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, para certames de beleza. Eu, que sempre participei de concursos desde pequena, alguns eu precisei de autorização judicial, sim. Eu lembro quando eu tinha 4 anos, fui viajar lá para o sul com a minha mãe e precisou de autorização judicial nesse caso. Então, essas crianças que fazem novelas, que trabalham com isso, todas têm essa autorização e, com certeza, os princípios são respeitados, na maioria dos casos. E a Convenção número 138 da Organização Internacional do Trabalho é totalmente válida, visto que ela tem status de emenda constitucional por tratar de direitos humanos. Então, desde que a criança tenha talento, tenha propensão para esse tipo de trabalho, desde que os pais respeitem, isso é muito importante, os pais respeitarem a vontade dos filhos, porque tem muitos pais que querem se realizar nos filhos. Às vezes a criança não quer isso, mas eles insistem, vai ser ator, vai ser atriz, então tem que respeitar a vontade da criança também, se ela está feliz com isso, se isso faz bem para ela, se os princípios estão sendo respeitados e principalmente que isso faça delas adultos realizados, sem nenhum trauma e que eles sejam adultos e pessoas muito felizes no futuro. É isso, obrigada!